Oi, bom dia. Agora sim, agora sim. Bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje nós temos uma chave muito poderosa. A chave é o propósito. Eu vejo o tempo todo as pessoas perguntando para o Pablo: Pablo, eu não sei qual é o meu propósito. Pablo, qual é o meu propósito? Eu ainda não descobri o meu propósito. E hoje você vai sair daqui sabendo como descobrir, pelo menos, o seu propósito. E eu acredito que todos vocês vão entender e compreender que isso é simples, mas esta chave é muito poderosa. Propósito não é simplesmente você abrir a cabeça e dizer: eu tenho um propósito aqui de fazer, vamos dizer, não, eu tenho um propósito aqui de servir as pessoas. Todos nós temos o propósito de servir, mas propósito é aquilo que de fato queima no seu coração e que te impulsiona para agir aqui na Terra. Deus colocou dentro de você um propósito específico, mas a gente vai conversar aqui hoje e você vai sair daqui sabendo que você é chamado para um propósito específico. Eu quero que vocês, todos vocês que estão aí, compreendam que o primeiro propósito pelo qual nós fomos chamados foi para ter relacionamento com Deus. O seu primeiro propósito é esse: ter relacionamento com Deus. Esse é o propósito de todos os filhos de Deus. Porque a partir do relacionamento com Deus, a partir do momento em que você se relaciona com Deus, você vai caminhando e alinhando para um propósito específico que Ele chamou aqui. Então, eu sugiro para você que você todos os dias busque esse relacionamento íntimo com Ele. Busque esse relacionamento íntimo que vai te levar a um lugar onde você vai ouvir a voz de Deus e Ele vai falando com você a cada momento, em cada dia da sua vida, e você com certeza vai clarificando essa caminhada, essa jornada. Eu quero te convidar para você usar um dom que Deus te deu, que é simples. Muita gente diz o seguinte, só me dá isso. Muita gente diz o seguinte, mas Deus fala, eu nunca ouvi a voz de Deus, eu não sei como é isso. Inclusive, uns chegam até a duvidar que Deus fala. Então, você nunca leu a Bíblia, porque se você ler a palavra, você vai perceber que Deus falou com Moisés, Deus falou com, Deus falou com Jonas, Deus falou com várias pessoas na Bíblia. Aliás, ele sempre fala. E aí você vai perceber que quando Deus quer que você faça algo, ele vai falar específico com você. Noé falou, Deus falou com Noé e disse, inclusive, até as medidas da arca que ele queria construir, certo? Então, amados, eu quero que você tenha consciência de que Deus fala, você é que talvez ainda não esteja ouvindo. E você não compreende a voz dele se você não tiver relacionamento, se você não souber, se você não souber que a forma como ele fala com você, se você não abrir o seu coração e não, de fato, acordar o seu espírito. Quando nós passamos pelo portal da terra aqui, nós precisamos acordar o nosso espírito, reconhecendo Jesus. E depois disso, desenvolvendo um relacionamento com Ele, você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, que fala com você. Muitas vezes, nós estamos com tantas vozes, inclusive o Pablo tem o livro As Cinco Vozes,
para você entender e compreender melhor. E eu sugiro que você leia. Você vai precisar abaixar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. E aí, quando o Espírito Santo falar com você, muitas vezes ele vai falar audível para você, mas tantas vezes ele vai falar algo em seu coração. E você vai ter uma convicção. A princípio, você fala: será que não é da minha cabeça? Tudo é da sua cabeça. Porque você é de Deus, porque você é um ser espiritual. E a sua cabeça também é, tá? Então, assim, para eu conhecer o meu propósito, eu preciso desenvolver um relacionamento com Deus e usar um dom que Deus me deu chamado Kairos, ou um dom que Deus me deu chamado imaginação. Porque pela imaginação, através do veículo da fé, eu acesso o Kairos. E eu posso, sim, estar com Deus e Ele me ensinar propositalmente, Ele me ensinar e me conduzir ao meu propósito. Todos nós fomos chamados e enviados como profetas às nações, tá? Então, para quem tinha dúvidas sobre o propósito, saiba, você o primeiro propósito foi ter relacionamento com Deus. O segundo propósito você vai conhecer através desse relacionamento. E aqui tem uma tarefa para você, bora lá? Se você ainda não compreendeu qual é o seu propósito, anote as áreas que queimam no seu coração e comece a fazer pequenos testes. À medida que você for avançando, o propósito ficará mais claro. Amado, tenha certeza disso, tá? O seu propósito, ele já vem, mas você já vem assim marcado. Você vai ter uma causa dentro de você, que essa causa vai te impulsionar para fazer as coisas. Então, se você foi muito marcado na sua infância pelo abuso, por situações que te feriram muito, com certeza isso tem tudo a ver com o seu propósito, porque como o Pablo disse, o bloqueio tem intimidade com o propósito, entendeu? Então, dicas aí para você. Atividade número 2, para cada bloqueio existe um propósito. Faça uma lista dos bloqueios que você já venceu e comece a ser usado para desbloquear outras pessoas. O livro Lavagem Cerebral, do Pablo Marçal, tem 110 toxinas, bloqueios que você pode identificar. Se você perceber que tem esses bloqueios, você ressignifica e esses bloqueios que você tinha vai servir, a experiência de ressignificar esse bloqueio vai servir para você desbloquear outras pessoas. O Pablo fala sempre dos bloqueios que ele tinha e hoje ele é esse governante, essa potência, porque ele foi desbloqueando, ressignificando cada um deles. Então, você foi chamado para desbloquear outras pessoas. Tarefa número 3, atividade. É preciso desfrutar durante o cumprimento do propósito. Elabore uma programação especial no dia de hoje, com a sua família. Exemplos: ir ao shopping, visitar um parque, praticar um esporte juntos e etc. Muitas vezes você está tão preocupado em cumprir o seu propósito e Deus só quer que você desfrute. O Pablo sempre diz para todos vocês, para todos nós, o desfrute foi o que Adão perdeu no jardim. Se você não desfrutar durante o processo, com certeza você não estará no propósito, porque Deus te chamou para desfrutar. Ele não te chamou antes de construir, antes de chamar à existência os elementos da terra. Ele te chamou após tudo feito, tudo construído. Aí sim ele criou Adão. Depois dos 6 dias, construir todos os elementos, organizado e ornado o mundo, a terra, aí ele fez Adão.
Então você foi chamado para desfrutar. E quando você perde isso, você perde também o seu propósito. Então desfrute, convide sua família, arme, que seja um lençol, uma toalha no jardim. E se você não tem o jardim, na sala da sua casa, e tem esse momento de desfrute. Organize um passeio, mas desfrute. Atividade número 4. O propósito vem de Deus. Toca o seu coração e volta para Deus. Decida não carregar expectativas a respeito das pessoas e rejeite uma postura de independência. Faça um boot diariamente, entregando o seu propósito nas mãos de Deus. Você nasceu no coração de Deus, foi projetado para vir à Terra com um propósito, está no Salmo 139. E você foi consagrado a Deus, está no livro de Jeremias, antes de você nascer aqui. E você cumpre um propósito, e com certeza esse propósito volta para o coração de Deus. Agora, como eu disse no início, você precisa ter esse momento de conexão. Você precisa estar conectado com Deus. E através do boot diário, você entrega tudo a Deus. E à medida em que Ele vai te mostrando, Ele vai, neste relacionamento que você tem com Ele, Ele vai te conduzindo. E você decide todos os dias viver esse propósito. Mas é você que entrega, é você que se entrega a Ele. Então, não deixe de fazer o boot. Atividade número 5. O nosso propósito é servir as pessoas. E podemos fazer isso de diversas maneiras. Comece a usar as habilidades que você possui em prol do reino. Doe o seu tempo como voluntário em algum projeto. Faça campanhas de doação, influencie na área em que você domina. Amados, Jesus veio à Terra para servir. E ele deixou claro que maior é o que serve. Então, tudo que você fizer, que seja para servir as pessoas. Se você tem uma empresa, se você tem negócios, o primeiro propósito não é ganhar dinheiro. O propósito é servir pessoas, é resolver os problemas delas. E servindo, você com certeza vai prosperar. Então, primeiro propósito é se relacionar com Deus. Segundo propósito é servir as pessoas. Agora, o que você precisa descobrir é de que maneira eu vou servir as pessoas. E daí tem algumas dicas para você no relacionamento com ele, descobrindo o que queima em seu coração. Para hoje eu ser alguém que trabalha com livro, doula dos livros, eu precisei descobrir no caminho do relacionamento e fui servindo. E à medida que eu fui servindo, então eu fui descobrindo qual era o meu propósito. E o seu propósito te dá um prazer. A sua energia não para. Você tem prazer em servir, prazer em fazer aquilo. Porque você foi chamado para isso. Pablo entrou aí? Oiê, bom dia. Vamos lá. Até o Pablo entrar aqui. Então, ficou mais claro para você? Ficou mais claro entender que você tem sim um propósito, mas que não precisa sofrer com isso para descobrir qual é o seu propósito? Ele é muito claro. O primeiro é se relacionar com Deus. O segundo é servir. E aí você vai simplesmente descobrir em que é que você vai servir. Porque você foi chamado para isso. E já queima no seu coração esse propósito. E você pode ter, e você vai ter os indícios de como é esse propósito, como é que você vai servir através de seus bloqueios. Porque aquilo que você ressignificou
é justamente naquilo que você se tornou autoridade. E aí sim você pode servir outras pessoas. Se você tem dificuldades em alguma área, na área de procrastinação, você procrastina muito e você não consegue concluir nada que você começa, ou você demora e adia para fazer as coisas, então com certeza aí tem um propósito. Ressignifica isso, aprenda a iniciar e concluir aquilo que você precisa fazer, porque você vai ajudar pessoas nessa área. Se você venceu a pornografia, se você aprendeu a perdoar alguém que te feriu, você vai servir nessa área. Se você tem problemas com autoimagem, você com certeza vai ensinar as pessoas qual é a imagem que você tem. Você foi criada à imagem e semelhança de Deus. E assim são vários bloqueios. Eu sugiro que vocês peguem esse livro, Lavagem Cerebral, e comecem a entender os bloqueios. Comece a se ver ali e ressignificar cada um deles. Porque através da ressignificação, você vai conhecer o caminho, você vai adquirir autoridade no assunto e vai poder servir outras pessoas. Ajudar essas pessoas a ressignificarem também. Oi, Vinícius? Deu certo para o Pablo entrar? Deixa eu só ver aqui com o Vinícius e a gente vai continuar aqui. Tem alguns versículos base que eu quero passar para vocês aqui sobre esse tema do propósito. Tá? Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei e te designei para a missão de profeta para as nações. Lembra que eu falei com vocês aqui? Só colocar aqui. Lembra que eu falei com vocês sobre essa questão aqui de você ter sido enviado como profeta das nações? Ok. Então, amado, você foi chamado como profeta das nações. Você foi chamado para com um propósito específico por Deus. Lá no ventre, o Senhor fez uma cerimônia. A Trindade, os céus, fez uma cerimônia antes de você nascer. Está aqui, em Jeremias 1:5. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Então, você foi chamado para ser um profeta nas nações. Elis, mas eu nem sou tão importante assim. Não, você não descobriu a sua importância. Você não entendeu quem você é ainda. Mas você é da linhagem real, do reino de Deus, você é filho amado dele. E em João 1 diz que você não nasceu pela vontade da carne, pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. E se você nasceu pela vontade de Deus, significa que você é importante. Deus pensou em você, Deus desejou você, Ele escolheu ter você, Ele escolheu que você nascesse. Mas, Elis, meu pai e minha mãe não me queriam. Eu fui um acidente de percurso. Não, você não foi. Ressignifica isso. Elis, eu sou fruto de abuso. Outro dia, um escritor, ele falou para mim, quando ele começou a escrever o livro, ele descobriu que ele tinha sido fruto de um abuso sexual. E isso doeu muito nele. Ele falou, Elis, eu sou fruto de um abuso.
ainda assim, foi escolha de Deus. Elis, mas como assim? Deus escolheu um abuso? Não, Deus não escolheu isso. Deus escolheu junto com você que você nascesse nesse contexto para impactar vidas e mostrar para elas que é possível ressignificar e é possível sair disso e ser curado, porque esse contexto não é a verdade ao seu respeito. A verdade ao seu respeito é que você veio para impactar e para ajudar milhares de pessoas que foram fruto de abuso e que estão aí perdidas, amarradas, aprisionadas nas suas dores. Então, o seu propósito é ajudar essas pessoas a sair desse lugar. O seu contexto, o contexto em que você nasceu, as experiências que você viveu, as dores que você sofreu, dizem muito a respeito do seu propósito. Aliás, se você entender e ressignificar tudo isso, entender e olhar para a sua dor em terceira pessoa, como se não fizesse parte de você, mas de um contexto em que você vai trabalhar com pessoas, você não ficaria aí sofrendo. Bom dia, E Pablo. aí, dona Elis? Bom, Bora. bora. Daqui a pouco você volta com as tarefas de novo aí. Certinho. Tamo junto. Estamos E juntos. aí? Tamo junto, gente. Vamos para a última chave. O SPR. 48 chaves para destravar a prosperidade. Ontem foi a primeira chave que Deus deu para Adão. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Essa é a identidade. A última chave é que ele domine sobre os animais do céu, sobre os animais da terra, sobre os animais da água. Que ele governe a terra, que ele multiplique, que ele cresça. Crescer, multiplicar e encher a terra. Certa vez alguém perguntou para você assim, mas você fez isso de propósito? De propósito ou por propósito? O que é o propósito? O propósito é igual uma rota. Alguns confundem com destino. Alguns olham e falam, poxa, é meu destino fazer isso. Todo destino é final de rota. Destino, você vai notar assim, não é o propósito. Por quê? Porque o destino é o final de uma rota e a rota pode sempre mudar. O propósito não é o que você faz no final da rota, é o que você faz na rota. Então, o propósito é igual a percurso. Tem gente que fica empolgada achando que é o final. Você tem que entender que quando você colocar no seu coração, vou fazer algo, você está arrumando um rumo. Então, não é nem o começo e nem o final da rota. É a rota. O propósito não é um só. É fazer tudo isso em todas as rotas. A Elis está aí. Ela ajudou a fazer a maior parte dos livros que eu tenho. E eu me lembro bem do primeiro capítulo do primeiro livro, dos 32. Talvez deve ter uns 700 capítulos, todos os livros, de 600 a 700. Eu lembro bem do primeiro, nunca vou esquecer. O seu bloqueio tem intimidade com propósito.
O seu bloqueio tem intimidade com propósito. O que é isso? Deixa eu pôr isso aqui no lugar. O que é isso? O bloqueio tem intimidade com propósito. Você vai escrever assim: tudo que aconteceu, eu estou apertando uma mola. E eu não posso segurar. Isso vai me impulsionar. Tudo que aconteceu vai fazer isso com você. Vai te impulsionar. Não existe possibilidade de uma pessoa falar que cumpriu aquilo que foi chamado sem converter essa energia. O que é uma pessoa que cumpre o propósito? É uma pessoa que pega toda a energia, todo o recurso, tudo que aconteceu e coloca à disposição de outras vidas. Não há propósito individual. Escreve isso aí. Não existe propósito individual. Deus nos fez em pares. Os animais, se não for em pares, ele nos fez em trio, como quando você vê a estrutura nuclear, átomo, próton, elétron. Dentro do átomo tem próton, elétron e nêutron. Você vai pegar tudo que ele formou, não tem nada sozinho. Deus é 3 pessoas. 3 em 1, 1 em 3. Nosso propósito, coloquei, não é individual. O nosso propósito sempre envolve pessoas, um povo, um tempo e uma geração. Isso muda completamente tudo. A gente fala assim, não, meu propósito é ficar rico. Rico para fazer o que com isso? Aí está o grande lance. Pegar todas essas chaves que foram virando nesses últimos 48 dias. Escreve assim, ó, uma frase que vai sempre ser tocada para você reativar a energia. Minha vida está a serviço de outras vidas. Quanto mais entendo isso, mais eu prospero, mais eu transbordo, mais eu cresço, mais eu recebo investimento eterno. Pablo, eu vou demorar muito a prosperar depois de virar as chaves? Depende da sua intimidade, depende da sua intensidade, depende da sua intencionalidade, depende de entender quem você é, que é a sua identidade. Quando você pega esse no inglês o in é dentro. Na hora que você mexe nesse dentro, aí vem um out. É colocar isso para fora. Quando você coloca isso para fora, cabum, explodiu na vida. O que é um propósito, então? Propósito não é chegar em primeiro. Nunca foi e nunca será. Propósito é atravessar a linha. Significa cumprir a carreira. Ai de nós, se a gente entender, se a gente conseguir entender isso desde pequeno. Nós não fomos preparados para o propósito, nós fomos preparados para as competições. Para concorrer com as pessoas. E não para cumprir algo. Você deveria ter sido treinado para cumprimento de algo. E não para competir o tempo inteiro em busca de ser o primeiro. Gasta-se muita energia para ser primeiro de uma coisa. E no final das contas, se isso fosse o propósito, quase ninguém ia conseguir.
Você vê 32 seleções para ter uma seleção que é campeã do mundo na Copa. 32. 32 países em busca de uma taça. Quando você está no propósito, as 32 no mesmo campeonato conseguem cumprir o propósito. Então fala com a sua boca assim, ó, o propósito não é competição. Não é sobre quem faz mais do que o outro. É sobre crescer e sobre transbordar. É sobre pegar tudo que aconteceu e colocar à disposição daquilo que foi chamado. Pablo, tem só um propósito? Não, tem múltiplos. Mas o principal é governar. SPR é sábio, próspero e rico. SPRS é a solução, problema e resultado. SPR significa ser o propósito do reino. Que aí você engatilha e coloca a sua vida à disposição disso. Para que prosperar? Para cumprir o propósito. Para que ter uma empresa? Para ter munição, para cumprir o propósito. Para que isso? Tudo é em prol do propósito. Essa palavra pósito, ela você lembra de uma outra expressão chamada depósito. Depósito você guarda coisas. O propósito, você usa coisas. Põe a relação de depósito com propósito. Depósito, eu guardo coisas, guardo energias. No propósito, eu uso isso o tempo inteiro. Eu ponho isso para funcionar. No propósito, eu fico profissional em usar tudo. Uma pessoa que é muito boa de gestão, ela não deixa nada de fora. Ela usa um caninho pequenininho, ela reutiliza aquilo numa próxima obra. Ah, mas eu cumpro o propósito só que jeito mesmo, legítimo, só se a identidade estiver revelada. Se não tiver, não consegue. Então eu quero que você entenda uma coisa. É tempo de você acelerar o propósito. Ah, Marçal, como que eu sei que eu estou cumprindo o propósito? Você está usando tudo, você tem um rumo claro, você está governando, você está atraindo gente, você está transformando gente, você não para de crescer, não para de doer, você também vai estar perseguido. E aí você vai olhando cada uma dessas coisas e fala, agora eu entendi. O que acontece com você quando você está no propósito te deixa encabulado, porque parece que não era para fazer aquilo. E aí tudo que é negativo, você percebe que não tem como te parar. Coloca assim, o propósito é imparável. Ele pode ser modificado, mas imparável. Quem cumpre um propósito eterno, se o Senhor falou faça e você tiver em missão, você não morre. Você vai concluir. Pode pegar todos os casos bíblicos absurdos. É caboclo entrando dentro de peixe. É navio afundando e nada acontecendo. É serpente picando, o outro em nada. É o outro entrando em cova de leão. O leão não faz nada. Entra em fornalha, o fogo não mata o cara. É um absurdo. É um absurdo. É um outro que é incrédulo andando sobre as águas.
É cada coisa que você não entende. É um cortando a orelha, Jesus cola na orelha. É um absurdo o poder que você ganha cumprindo o propósito. Aí tem gente que fala, então agora você me convenceu, eu vou cumprir o propósito só para não morrer. Enquanto estiver fazendo, estiver debaixo do favor, morre não. Mas por que as pessoas morrem? Elas morrem porque tem as leis, né, da natureza. Você quebrou os princípios da natureza, vai morrer. Mas tem uma coisa, você fica debaixo de um bônus. Você vai escrever mesmo sem acreditar, esse bônus. Quem cumpre o propósito é imortal, enquanto estiver nessa missão. Pablo, o que mais tem que fazer no propósito? Depois de tantos anos vivendo múltiplos propósitos e crescendo muito nisso, e ensinando e destravando muita gente, a coisa mais importante é multiplicar talento. Não tenha ciúme de pessoas. Não tenha ciúme, absolutamente, de ninguém. Zero possibilidade de ciúme. Porque senão, você vai descobrir que quem tem ciúme não governa. Tem a vontade de ver pessoas indo mais longe que você. Foi isso que Jesus fez quando estava cumprindo o propósito dele na terra. Vocês farão obras maiores do que eu. Quando ele faz isso, algo poderoso é ativado. Eu quero que vocês aprendam tudo. Eu estou treinando vocês e vocês vão. E não parem esse circuito. Nunca parem. Fala com a sua boca assim. Eu dedico a minha vida para cumprir esse propósito. Escreve assim, missão é da terra, propósito é eterno. Você tem que entender sobre o propósito é que missão tem fim, propósito não tem fim. É um após o outro, potencializando isso. Morre e cumpre a grande etapa da vida. Pablo Marçal. Deus já preparou vários outros. Morre você, Deus já preparou vários outros. Então, o propósito não diz respeito ao Pablo. Diz respeito a uma causa eterna. De milênios em milênios esse negócio veio poderosamente. Sendo alimentado com pessoas novas. Então, desde que Jesus pisou na Terra, 2000 anos. Esses 2000 anos, pessoas estão entrando e o coração dessas pessoas estão se conectando. E está produzindo isso. É muito lindo quando você vê pessoas que entregam a vida completamente para isso. O que eu mais vejo? Pessoas que se entregam 15% ao propósito. Tem gente que se entrega e fala, meu recurso financeiro eu não vou pôr não. Eu vou pôr meu tempo de folga. O outro coloca, mas não coloca a própria honra nisso. O outro coloca, mas não põe o emprego dele junto. O outro não põe a empresa dele junto. Ou seja, são pessoas que estão no propósito condicional. O propósito, anota aí, ele é incondicional. Quando você entende o que significa, ninguém te segura. Ninguém te segura. Ah, mas eu queria cumprir o propósito sem ser perseguido. Tem jeito, não? Não vai dar. Por quê? Porque você vai sair da frequência dos medíocres. Quem que segue? As mesmas pessoas que conviviam com você. Ou as mesmas pessoas que estavam na frequência ou na média que você estava. E aí o que acontece? É impossível cumprir isso sem ser notado. Impossível. Pablo, essa é a última chave. Quais são os conselhos que você me dá no meu propósito? Anota aí uma coisa, uma tarefa. Cuidado com as 3 chaves que você correu delas. As 3 chaves que você correu são chaves que vão desencadear outras chaves.
Presta atenção no que eu estou te falando. Seu propósito vai acelerar se você tratar as 3 das 48. Que você finge que não ouviu e finge que não funciona e finge que nem tá aí no meio do que você está estudando. Tem 3 chaves. O seu cérebro falou, isso aí você larga de lado. Essas são as chaves, você vai ter que bater nelas. Tome muito cuidado. Se você não entender o que significa essas chaves, talvez umas 10 ou 15 não vão funcionar direito. Chave desencadeadora que chama. São chaves. Se você não ativá-las, não virá-las na constância, 10 ou 15 chaves não vão funcionar em hipótese nenhuma. Só agora que você vem falar isso? É. Quando você corre de uma chave, essa chave ela está entrelaçada com outras e não funciona de jeito nenhum. É igualzinho você pegar um equipamento daqueles que tem um emaranhado de cabo e falar, meu Deus, onde está o erro? Toda falha eletrônica, toda falha de um processamento tem como rastrear e achar o problema. Eu investi R$ 1 milhão aqui na automação da minha casa. E um dia começou a dar um defeito aqui e ninguém dava conta de resolver. Eu falei, não tem como. Todo problema tem solução, todo problema tem começo, todo problema tem fim. Aí o cara veio arrumar, ele abriu ali uma tampa e puxou uma central, uns 800 cabos. Eu nunca tinha visto tanto cabo na minha vida. Ele falou, você acha fácil, né? Eu falei, não acho fácil. Só a lâmpada na minha casa tem 256 lâmpadas. Tudo ligado na automação. Você imagina a casa inteira ligada na automação. Uma casa dobro de ferro, né? E aí ele foi descobrindo, né? Até que era interferência de uma tecnologia com a outra. Aí tinha um negócio que a luz acendia sozinha, aí tinha um negócio que o som desligava, aí eu falei, mas tem como achar. Aí ele descobriu, isolou essas frequências. Resolveu. Mas era um problema que na cabeça deles era sem solução. Depois de aprender muito, eu aprendi que você não coloca cabo de dados com cabo de áudio e com cabo de energia. São 3 coisas que você não põe junto. Porque se colocar um interfere o outro. Então, essas chaves que você tem corrido, eu vou te falar, não pode correr delas. Elas vão dar interferência em tudo. Você precisa tratá-las. Porque se não tratar, não acelera o propósito. Pô, mas você acha verdade que todo mundo vai ter essa fama? Se virar todas as chaves, vai. Se virar, vai. Talvez você fique se escondendo em uma, em outra. O conselho que eu te dou. Uma das últimas atividades extras. Cuidado com essas 3 chaves. Seu cérebro fingiu ignorá-las. Não as ignore. Segundo bom conselho que eu te dou. Não viva a mesma vida que você estava antes de entrar no SPR. Em hipótese nenhuma. Ah, por quê? Porque você vem atrás disso para subir o nível. Então tem que continuar conectando com gente que te faz subir o nível. Terceira coisa que eu te dou de conselho. Nunca se aparte de nenhuma chave. Porque elas farão você se conhecer cada vez mais, conhecer a Deus cada vez mais e atingir mais pessoas todo dia. O que eu faço, Marcelo? Transborde essas chaves. Ensine essas chaves. Ponha pressão na terra com essas chaves. O Salomão juntou 24 das pessoas mais sábias do reino de Israel para modelar e tomar todas as chaves deles. Na chave musical, na chave artística, na chave matemática, nas chaves.
Mas achava que Deus tinha dado a sabedoria para ele. Deu. A sabedoria é semente. Ele tem que plantar, depois colher. Deus dá a sabedoria. Fala com a boca assim, a sabedoria ou a semente. O que você vai fazer com a semente é problema seu. Salomão chegou a destruir as sementes, destruir a colheita. E o final dele não foi tão bom assim. Salomão terminou idolatrando outros deuses. Salomão terminou fazendo grandes loucuras. Sempre fiquei intrigado com ele. Te dá um código de sabedoria. Não se impressione demais com Salomão de Provérbios e nem se importe tanto com Salomão de Eclesiastes. Isso é sabedoria. Ali não é a mesma pessoa, são duas pessoas. Uma que te deixa tão empolgado que você pensa, eu não consigo. E a outra que você parece assim, isso aqui parece comigo. A sabedoria não é qualidade humana. Salomão perdeu o acesso. E ele fala atrocidades e é bom que você aprenda isso. Salomão fez coisas terríveis. Porque no final das contas a sabedoria não é uma qualidade de gente. É uma qualidade de Deus. Perdeu o acesso. Coisas malucas vão acontecer. Pablo, dói cumprir o propósito? Não. Dói ser fraco. Dói ser tolo. Dói permanecer naquilo que a gente chama de feiura nos dias da beleza. As coisas negativas dói. Preguiça dói, procrastinação dói, medo dói, cumprir o propósito não. Cumprir o propósito é uma sensação de deslizar na vida. Tem dois tipos de vida. Na verdade, três. A vida parada, que na verdade tá dando ré. A vida que vai andando devagar. E uma vida que vai de forma cavalar, crescendo e avançando. Chama a vida de deslize. Tem gente que tá parado, tem gente que tá arrastando, tem gente que tá deslizando. Qual que você quer? Que vida que você quer? Pega a vida de deslize, de deslizar, é de acelerar, de rolar, de correr. Você vai muito mais rápido. Eu espero que nesses 48 dias você tenha se empenhado de verdade nisso. Como eu sei que você carrega um monte de coisa, talvez você tenha dado uns 2%, 5%. Os melhores estão aqui. Deve ter dado uns 15, 17%. Total. Se tivesse dado mais, estava em outro lugar. Pablo, e agora? Lembra da chave. Meu último conselho. TPC. Teoria finalizada. Prática finalizada. Constância. Não pare. Não pare. Fala com a sua boca assim. Eu nasci para vencer todos os dias. Eu nasci para governar. Eu nasci para transbordar. Eu quero que você anota. Não há férias no propósito. Não há folga no propósito. Não há feriado no propósito. Não tem final de semana no propósito. É aonde estiver, do jeito que estiver, a que preço for, o propósito será cumprido. Cuidado. Não brinque com isso. Pablo, então estou sentindo até ruim, então tem que ficar o tempo inteiro. Governo é o tempo inteiro, não tem folga. A nação que folga no governo, o governo é tomado. Você folga no governo da sua casa vai ser destruída. Não dê folga no propósito. Não existe isso. Você não é um trabalhador do propósito, você é um governador disso. Você atrai gente nisso. Fecha os olhos e vamos fazer um boot. E a Elis vai repetir as tarefas. Eu quero falar. E aí você vai ver eu falar a última vez. Você dá conta de fazer? Faça, junte um povo. Não olha para trás nem para o lado. Olhar para o lado é uma tentação para olhar para trás.
Fixa os olhos no alvo e não olhe para o lado, quem dirá para trás. Dá conta de ir? Vá. Não dá conta de ir? Cola com quem dá conta. Uma dica poderosa, sozinho você não vai. Pode ficar tranquilo. Não vai dar 2 tempos, você já caiu fora disso. Quanto mais gente envolvida, mais pressão vai ter. Quanto mais benefício você tem, mais você se entrega. Quanto mais você cresce, quanto mais você aprende, quanto mais coisas dão retorno, mais pressão você vai colocar. Esse é o ano da constância. Esse é o ano de soltar só depois de rasgar o cabo de aço. Eu estou correndo 5 km todo dia e vou correr todos os dias do ano. Ontem eu cheguei aqui na porta de casa, 11h36. Só arranquei a calça, coloquei o tênis e saí correndo. Eu fiz o meu melhor tempo. Apareceu lá 5 conquistas. Quando deu meia-noite, eu corri. Corri mais um pouco do que 5 km. Olhei e falei, caramba. Caramba. Na última hora. Aprendi ontem, não deixa pra última hora não. Dá pra ter corrido, é só 25 minutos, até 30 no máximo aí. Sabe o que acontece? Quando deu meia-noite em ponto, eu consegui. Eu fiquei chocado. Mas eu corri. O propósito vai cobrar caro quando você deixar ele por último. Escreve assim, é um propósito bem primeiro. Isso vai mudar tudo. O que é o mais importante? Eu sempre te disse e vou repetir. A constância. Constância rompe qualquer coisa. Não conheço nada que suporte a constância. A constância vai triturar qualquer matéria. Então no boot agora eu quero que você deseje. O senhor vai mandar pessoas para você andar. O senhor vai mostrar códigos para você modelar. O senhor está te preparando para um tempo poderoso de governo. E ele já começou. Não é para depois de alguma coisa. É para agora. Então nesse boot eu quero que você use a sua mente. E caia para dentro daquilo que você foi chamado. Eu vou te chamar pela última vez. Anda na constância comigo por 1 ano pra você ver o que vai virar. Só anda. Cai pra dentro e fala que é sangue nos olhos, faca na caveira. E não vou parar. Começa a seguir essas coisas pra você ver onde você vai parar. Fecha os olhos, respira. A ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, pela sua graça, pela sua identidade, pelo seu propósito em nós. Nós renovamos as nossas energias nessa manhã. Nós renovamos a nossa identidade, o nosso propósito e as nossas conexões. Obrigado, meu Deus, porque esse batalhão foi armado, essa esquadra foi armada para cumprimento daquilo que o Senhor colocou como alvo no coração de cada um. Nós vamos acelerar os resultados dessa geração. E vamos ter uma sensação de viver 10 anos em um. Nós vamos ter o mérito de viver o 10 em 1. Nós vamos viver a colheita da ceifeira debulhadora de 10 anos em 1. Nós vamos empilhar a pressão. Senhor, obrigado pelas 48 chaves. Alguns estudam as 48 leis do poder. Nós exercemos o poder do alto, estudando as 48 chaves da prosperidade, da sabedoria, da riqueza. E eu te peço que nenhum que esteja ouvindo isso, que faz parte do SPR, consiga se acostumar nunca mais com a pobreza. Mas que eles entendam que a riqueza é um instituto para alcançar mais gente.
que a riqueza é para chamar atenção, que a riqueza é para usufruto, que a riqueza é para desfrutar, que a riqueza é para representar a glória de Deus. Seja destravado agora. Fala assim: eu estou livre e destravado para prosperar. Respira fundo. Fala assim: eu estou pronto para o próximo nível. Escassez não me domina. Nada dessa terra me domina. Eu sou dominado pela imagem e semelhança dele. Eu sou dominado pelo propósito que eu carrego dele. Eu sou dominado pelo amor que ele tem pelas pessoas. Eu vivo esse amor. Eu transbordo esse amor. Abre o sorriso e fala assim: eu vou explodir 10 anos em um dentro de 2023. Abre o sorriso e esfrega as mãos assim. Já é. Tamo junto até depois do fim. Domingão. Menos gente acorda no horário desse, né? Normal. Propósito não tem folga, não tem feriado, não tem fim de semana. Propósito é eterno. Entenda isso. Propósito não é função. Ah, como eu queria passar o dia inteiro te falando o que que é, o que que não é. Vai fazer que você vai ver. Um beijo no seu coração. Deixa eu ver, manda um beijinho. Beijo pra sua família. Cuida da sua vida. Elis, parece. Sim. Tamo junto. Uau. Parabéns, Elis, por você cumprir seu propósito, por você ter destravado tanta gente, por tantos livros. Você é uma parideira, você é uma doula, uma parteira de livro, de métodos. Pessoas estão saindo de suas caixas e caixões aí, colocando para fora aquilo que está aí dentro, né? Conteúdos preciosos. Tamo junto. Amém. Esse ano de 2023, 45 livros, né? Bora. É o mínimo, bora. Tamo Vamos junto. nessa rota, estamos juntos. Até Ótimo depois. domingo. Valeu. Segue aí com as tarefas e tamo junto. Vou fazer a Certo. viagem agora, vou decolar agora. Beijo. Tchau. Show, beijo. Amados, 48 leis do poder e 48 chaves da sabedoria, prosperidade e riqueza. Daqui a pouquinho está saindo o livro do SPR, certo? Então, que você possa cumprir cada propósito, ou que você possa cumprir o seu propósito e destravar de vez tudo que te bloqueia, tudo que te impede. Ok, vamos lá, vamos lá. E olha só, você que quer de fato cumprir o seu propósito, que sabe que é a rota, é o percurso nesse ano de 2023, destrave isso, entrando no 10 em 1. O SPR foi um aquecimento. Olha, se você quer 2023 bem sucedido, se você quer um 2023 com o propósito sendo transformado, não só você sendo transformado, mas as pessoas sendo transformadas, porque o Pablo acabou de dizer que, amados, o propósito, o seu propósito está em servir outras vidas. Se você quer destravar esse propósito e você sabe que não é o destino, é o percurso, então entre para o 10 em 1. Porque no 10 em 1 você vai destravando cada etapa do percurso. E você acelera 10 vezes em 1. Então, olha, está aqui o QR Code para quem ainda não caiu para dentro do jogo da vida, porque a vida é um jogo. A vida é um jogo e você é um vencedor. Ah, Elis, mas eu sempre perdi em todo jogo que eu entrei, eu não gosto de jogar. Saiba que a vida é um jogo
E tem pessoas que atuam nesse jogo como perdedores. Mas você não é um perdedor, você é um vencedor. E nesse jogo da vida, nós queremos declarar que você é um vencedor. Então, é só entrar aí no QR Code, cair para dentro. Elis, mas eu não tenho dinheiro, eu já fiz o SPR, agora eu não tenho condições de entrar, porque você não decidiu. Eu fiz o IP100 e hoje já fiz mais de 30 IPs. E o primeiro que eu fiz, eu dividi em 11 vezes no cheque e eu não tinha dinheiro. Quando eu terminei de pagar, eu já estava aqui em Alphaville trabalhando com o Pablo. E eu deixei 2 concursos para estar aqui no propósito. Então, entra nessa vibe aí, entra nesse jogo da vida de vez para você atuar como um vencedor. O Pablo já disse, não é chegar em primeiro, é passar a linha de chegada. Então, vá no seu ritmo, mas não vá sozinho. O propósito, ele é coletivo, porque você acha que é sobre você, e nunca foi sobre você. Foi sobre você vir à Terra, cumprir um propósito do reino. Por que vocês acham que a gente está? Nós estamos juntos aqui como um corpo no SPR, porque nós estamos cumprindo um propósito. E no jogo da vida, no pior ano, não é diferente. Aceite o convite que está sendo feito para você, a oportunidade de nós andarmos juntos nesse ano de 2023. E você vai olhar para trás no final do ano e vai falar: uau, parece que eu vivi 10 anos e um. É literalmente isso, amados. Eu olho para a minha semana e falo, parece que eu vivi 3 meses em uma semana. Eu olho para o meu semestre e falo, parece que eu vivi 5 anos. Olho para o final do ano e falo, parece que eu vivi 10 anos. Justamente porque eu não estou caminhando sozinha. Se você caminha sozinho, você pode errar a rota, pode errar o percurso. O 10 em 1, eu digo que tem a função um pouco do GPS, porque ele vai te conduzir nessa rota para você não errar. Porque quando nós estamos no favor de Deus e o propósito é deslizar no favor, quando nós estamos juntos nessa rota, não tem como errar. Você vai traçar a linha de chegada. E isso é para a vida. É o jogo da vida. Então, amado, eu sugiro que você, hoje, se você não tem nada, o Pablo tem um mini curso, um curso que é quase 100 maneiras de fazer dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança e mendigo. Você faz dinheiro. E eu vou falar algo aqui que você pode se assustar, mas você não quer entrar no pior ano. Você não quer entrar no jogo da vida. Elis, você não sabe a minha situação. Se a sua vida dependesse de 3 mil reais, o que é 3 mil reais diante de uma vida? Se a sua vida dependesse desses 3 mil reais, você não faria qualquer coisa? Então, eu quero te dizer que você pode ainda. Você pode fazer qualquer coisa e cair para dentro. E eu quero que hoje, nesse domingo, que não existe folga, não existe feriado para o propósito, eu quero que neste domingo você vá para Deus, você acesse o Kairos e você tome posse desse recurso para você entrar no pior ano. Sua vida será transformada. Ah, Elise, que promessa é essa? É porque andando junto, o SPR te muniu, te deu armamento, condição para você ir para o próximo nível.
que é o jogo da vida, para você entrar de vez. Ali dentro tem livros, tem filmes, documentários para você assistir, tem toda uma programação digital para você desenvolver. E eu ouso te dizer, é loucura, tá? Não faça loucura. Viva na loucura. Porque as coisas de Deus são loucuras para o mundo. Então, faça qualquer coisa para você entrar no Piorando. Depois de em menos de 3 meses. Eu tenho convicção que se você fizer tudo que está ali de oportunidade para você na plataforma do Piorando, você vai prosperar muito mais. Esses R$ 3.000 vão ficar insignificativos. Eu estou te garantindo que se você entrar, fizer uma loucura e entrar, amado, meu sofá vale mais de R$ 3.000. Eu venderia o sofá para entrar no Piorando. Porque eu tenho convicção de que fazendo todas as tarefas do Piorando, lá tem várias profissões que você pode escolher. E você fazendo uma delas, social media. Nós tínhamos 4 clientes, assim, que a gente só conversou. 2 clientes pagando R$ 5.000 por mês e 2 clientes pagando R$ 3.000 por mês. Ou seja, R$ 16.000 por mês só com 4 clientes. 4 clientes. E a gente servindo nas redes sociais deles. Isso tudo tem lá dentro da plataforma do Jogo da Vida. Então, o QR Code está aí do lado. E se você acredita no que eu digo, eu estou falando a verdade para você, é de algo que eu vivo. No meu cartão de crédito só tinha mercado, combustível, né, as minhas despesas pessoais e cursos. Eu acessei todos os treinamentos desde que eu fiz o IP. Amados, eu estava aqui, eu tinha acabado de chegar aqui em Alphaville, eu estava aqui corrigindo o livro Os Códigos do Milhão. Ninguém me conhecia, só a pessoa que era responsável pelos livros do Pablo na época, ela descobriu que eu era professora de português e ela me deu o livro para preparar o texto. E, amados, deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava aqui quando o Pablo lançou o F10K. Tinha acabado de chegar. Eu comprei. E eu estava, assim, numa situação bem apertada, tá? Não estava na folga, mas eu comprei o F10K. E o Nésio, inclusive, falou, mamãe, mas a senhora já está aqui. É certeza que a senhora quer fazer isso? Eu falei, é certeza, eu quero comprar. E aí, amados, eu fui fazer as tarefas do F10K. Eu fiquei responsável por fazer as tarefas do F10K. E de lá para cá, eu só prosperei. Eu exonerei dos concursos e eu cheguei a vivendo o meu propósito e andando juntos com o Pablo no ecossistema, eu prosperei. Eu fiz o que eu nunca imaginei que eu poderia fazer. Eu aprendi sobre o digital, fiz meu primeiro lançamento. No primeiro lançamento, nós fizemos mais de 200K. Isso sem equipe, só com quem estava ali junto comigo, sem uma equipe de lançamento, tá? Só com as pessoas que estavam comigo. Nós fizemos mais de 200K. Então, eu estou te garantindo que se você fizer uma loucura, entrar para o Piorando, você vai avançar 10 anos em um. Então, tudo que tem lá de oportunidade para você, com o Pablo, com as aulas que você vai ter, você vai aprender inglês. Eu paguei muitos anos. Eu paguei mais do que a parcela do Piorando da sua vida, eu paguei para aprender inglês. Você tem lá dentro. Você tem diversas chaves lá dentro que vão te ajudar. Principalmente a plataforma digital lá, você vai escolher
o que você pode, a habilidade que você pode desenvolver. E com ela você vai começar a monetizar. E se o seu problema é financeiro, lá tem uma solução. Porque, como o Pablo disse aqui, há solução para todos os problemas. Então, eu quero que você faça uma loucura e me marque. Marque o Pablo e fala: eu caí para dentro porque eu tenho um propósito. E eu caí para dentro do Piorando hoje porque eu sou um vencedor no jogo da vida. Eu sou um vencedor no jogo da vida e eu vou ultrapassar, eu vou passar a linha de chegada. Eu vou chegar. Eu vou chegar. E aí você vai me marcar. Você vai pensar em algo que você pode fazer hoje. E pensar assim, para um multimilionário, 3.000 reais significa o quê? Quase nada, certo? Então, olha só, a plataforma está aí, Vinícius está colocando aí, olha, quantas oportunidades você tem aí. Eu quero que você veja, visualiza aí, quantas oportunidades você tem. Não, gente, é sério. Meu Deus, eu olho para isso aqui, e eu sou muito visual, tá? Então, eu olho para todas essas oportunidades de prosperar aqui e digo, o SPR foi o start. Sabedoria, prosperidade e riqueza. O start, gente. Olha essa plataforma. E quando eu vejo todas essas oportunidades aqui, a emoção é na carne. Eu fico emocionada. Porque os meus olhos contemplam oportunidades e eu digo, como não? Como essa pessoa não vai prosperar com tantas oportunidades? Dá uma olhada para isso aqui, gente. Só na plataforma digital, fora inglês, Piorando Kids. Você fala que não sabe como. Olha aí, você fala que não sabe como fazer com seus filhos, como educar seus filhos. Vive falando, Pablo, faz um livro, pois todos os dias lá você vai ter uma atividade no Piorando Kids para os seus filhos. Olha essa plataforma, gente. Isso é propósito. Propósito é coletivo porque o reino é sobre o reino. Olha aí. Não, gente, é sério. Todos os que estão assistindo aqui, que vão assistir mais tarde essa aula sobre propósito no SPR, você vai cumprir o seu propósito de fazer uma loucura e entrar hoje. E você vai me marcar e marcar o Pablo. Certo? Você vai me marcar e marcar o Pablo e falar, Elisa, eu fiz uma loucura e eu entrei, eu caí para dentro. E eu tenho certeza que você, estudando aí na plataforma, olha aí, é filmmaker, é social media, é copy, é tráfego pago para negócios sensíveis, é tráfego pago para negócios locais. Não, tem uma plataforma de oportunidade para você prosperar. Não tem como. Você vai cair para dentro. Olha só. Dá uma olhada aí no que está sendo passado para você. Gente, isso é muito poderoso. Então, você tem a oportunidade hoje. Nós estamos na última chave, que é o propósito. Então, que você possa, junto com o Pablo Marçal, com todos nós, entrar de vez e se posicionar como um vencedor no jogo da vida. E você vai simplesmente dizer para mim o seguinte, Elis, eu fiz uma loucura e caí para dentro. Se você estivesse no jogo da vida, onde essa peça, que é essa decisão que você vai tomar, num jogo de xadrez, onde a decisão que você vai tomar é o checkmate, eu venderia até minha geladeira. Elis, mas você tá doida? Ficou doida? Se é checkmate, é tudo ou nada, amado. É tudo ou nada. E agora é o seu tudo ou nada.
Eu estou E sugerindo nessa para aula você... nós vamos falar sobre... Olha, eu estou sugerindo para você vender a sua geladeira? Não, estou sugerindo para você simplesmente dar o checkmate. Escolha bem. Lembra, última chave é propósito. Propósito é rota. Rota está traçada no 10 em 1 aí, no jogo da vida para você. Porque propósito é coletivo. Você não vai sozinho. E nesse propósito, nessa rota aqui do reino, você tem um GPS. Você tem ali a rota sendo traçada e dita para você, ó, esse caminho, agora avança mais 50 metros, agora aqui tem uma parada para abastecer, aqui tem isso, aqui, ó. Então, o 10 em 1 é como se fosse um GPS para você avançar 10 anos em 1. E eu quero de verdade, gente, ao final desse dia, eu quero repostar todos vocês. Quantas pessoas tem nessa live? Olha aí. Está sendo passado para você aí todos os cursos. Gente, que isso? X30D com o Marcos Paulo, onde você vai aprender a fazer lançamentos de players ou de produto ou infoproduto. Em 30 dias, amado, em 30 dias você vai aprender a fazer um lançamento. Lembra que eu falei que no meu primeiro lançamento eu fiz mais de 200K? Só vendo o Marcos Paulo fazer. Eu nem tinha participado do método do Marcos Paulo ainda. Eu fiz mais de 200K. Que isso, Elis? É sério. Olha o calendário para você. Então, eu quero, no final desse dia, transitar com você do SPR para o Piorando. Vem viver o seu propósito. Venha experimentar. O que é essa rota de vitória, essa rota de crescimento, essa rota acelerada? Você vai entrar, o 10 em 1 é como uma Fórmula 1. E, ó, aqui, o Pablo, como seu instrutor, vai estar falando aqui para você, ó. Eu não sei se você já pegou o Pablo falando que o tempo todo ele tem um ponto aqui e enquanto ele está na corrida, o instrutor está aqui falando com ele, ó. Gente, tem 365 boots para você. Dá uma olhada nos boots. Eu arrepiei. Nós no resort, o Pablo foi colocando alguns boots para nós. Meu Deus, não tem como não emocionar, não chorar, porque isso é uma declaração de fé. Você vai começar o seu dia, todos os dias, fazendo boot, declarando a verdade a seu respeito. Dá uma olhada. Uau! 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 Surreal. De aprender e de transbordar. Que elas possam ser prósperas em tudo que colocarem as mãos. Que nenhum de vocês olhe para trás. Porque não existe outra opção a não ser prosperar. Que no dia de hoje você ajude mais uma pessoa. Chame mais uma pessoa para aprender com você, para ter abundância. Eu creio, em nome de Jesus, que a sua família vai se restaurar na vida financeira em todas as áreas. Mesmo que você não consiga perceber que tem capacidade para isso, Ele vai te impulsionar. Hoje é dia de tomar decisões. Eu declaro que essas decisões vão mudar sua rota em nome de Jesus. Respira bem fundo. Abre um sorriso e esfrega as mãos. Tamo junto até depois do fim. E aí? Eu quero. Quantas pessoas, Vinícius, tem nessa aula de hoje que ainda que não tomou a decisão? Depois disso, depois desse momento nosso aqui, eu estou te falando.
mudou a minha vida. Mudou a minha vida total. Quase 3.000 pessoas ao vivo. Quase 3.000 pessoas ao vivo. Eu declaro que 100% das pessoas que não entraram hoje vão encontrar um meio de cair para dentro, de encontrar, ou de entrar para o jogo da vida. Porque você, hoje, recebeu uma energia do céu. Eu declaro, como profeta das nações, eu declaro que você está recebendo hoje uma clareza e uma certeza, uma convicção para tomar essa decisão. E você vai avançar 10 anos em um, porque você vai entrar no jogo da vida como um vencedor. Não é sobre você, é sobre o propósito, é sobre o reino. E nesse propósito, você vai ter aqui um GPS no seu ouvido, nessa corrida desse ano de 2023. Você vai ter um instrutor aqui, te conduzindo, te orientando, para que você chegue mais rápido, sem impedimentos, para que você ultrapasse os obstáculos, para que você deu a largada, você já foi dada a largada. Você já entre como um vencedor nessa corrida da vida. E você, ao final de 2023, você ultrapasse, você passe a linha de chegada. Entenda que você avançou 10 anos em um. Você sabe o que é isso, gente? É possível, Elis? Completamente possível, porque só no ano de 2022, eu fiz mais do que tinha feito em 48 anos. Eu fiz bem mais do que eu tinha feito em 48 anos. Então, tá aí o QR Code. No final desse dia, eu quero fazer um videozinho postando todas as pessoas que me marcaram e marcaram o Pablo, que caíram para dentro do 10 em 1, do jogo da vida com a gente. No final deste dia, eu quero fazer um vídeo e falar assim, Elisa, eu fiz uma loucura. Pode me mandar no direct o vídeo, eu vou ver todos. Pode mandar e marcar, pode escrever, fazer um post e falar, eu fiz loucura e caí para dentro do jogo da vida porque eu sou um vencedor. E o SPR era o cartão, era o passaporte para eu entrar no jogo da vida e avançar 10 anos em um. Fechou? Vamos passar as tarefas? Bora! Vocês vão... aqueles que tomarem decisão nem vão sentir saudades. Não vão perceber que só saíram de um trem e entrou no outro. Gente, vai ser surreal esse ano de 2023. Eu estou com uma energia e eu transmito essa energia para você. Nós vamos avançar 10 anos em um. Atividade número 1, sobre propósito, que é uma chave muito poderosa. Se você ainda não compreendeu qual é o seu propósito, anote as áreas que queimam no seu coração e comece a fazer pequenos testes. À medida que você for avançando, o propósito ficará mais claro. Testa tudo. Se você sente queimar o seu coração sobre algo, comece a falar daquilo, comece a fazer vídeo, lives, comece a chamar pessoas, tem QGRs. Faça um QGR na sua casa, comece a ajudar pessoas, porque, como o Pablo disse, o propósito, ele é a rota, e o propósito é servir pessoas. Propósito não pode ser confundido com destino. Propósito é a rota, destino é o fim da rota, é o fim da linha, é a linha de chegada. Você vai cumprir o seu propósito no caminho. E se você sabe que é servir pessoas, então que você descubra como é que você vai servir essas pessoas. É criando, é abrindo uma empresa? Você que às vezes tem habilidade, seja
Seja uma empresa, por exemplo, de servir pessoas na área de artesanatos. Você tem habilidade com as mãos. Amado, não importa, vai fazendo testes. E a maneira de você escalar é você andar junto. Lá no jogo da vida você vai descobrir como escalar. Mas começa com pouco. E esses micro resultados, eles vão sendo empilhados. E quando você perceber, cada dia o seu propósito está mais claro. Certo? Atividade número 2. Para cada bloqueio existe um propósito. Faça uma lista dos bloqueios que você já venceu e comece a ser usado para desbloquear outras pessoas. Eu falei sobre o livro Lavagem Cerebral, do Pablo. Tem 110 toxinas, 110 bloqueios. Você pode ler, pode identificar cada um deles. E pode olhar para cada bloqueio que você já venceu, já desbloqueou, já ressignificou, e você pode começar a ajudar outras pessoas nisso. Atividade número 3. É preciso desfrutar durante o cumprimento do propósito. Elabore uma programação especial no dia de hoje com a sua família. Exemplos: ir ao shopping, visitar um parque, praticar um esporte juntos e etc. Escolha um momento de desfrute. Se você não praticou atividade física ainda, porque tem pessoas que praticam antes do 459. Se você não praticou ainda, escolha fazer isso hoje na natureza. Contemple a natureza e convide sua família. Fala, vamos colocar um tênis, vamos caminhar no parque. Vamos juntos desfrutar da vida, da contemplação. O desfrute é algo que não pode jamais ficar esquecido no propósito, porque é uma rota, é uma vida. Então, na vida, você precisa desfrutar. O desfrute é uma lei, é um mandamento. E como o Pablo diz, Adão pecou porque ele deixou de desfrutar. Desfrute no propósito. Atividade número 4. O propósito vem de Deus, toque o seu coração e volta para Deus. Decida não carregar expectativas a respeito das pessoas e rejeite uma postura de independência. Faça um boot diariamente, entregando seu propósito nas mãos de Deus. Nessa rota, nesse caminho, onde o propósito é a rota que você vai traçar. Não seja uma pessoa independente. Seja, sim, independente. O in, em inglês, significa dentro. Então, que você ressignifique a independência e seja independente de Deus. Ou seja, dentro da dependência de Deus. Esteja dentro da dependência de Deus. Escreva isso aí. Escreva isso aí. Independência. Você dentro da dependência de Deus, tá? Então, seja intencional em fazer o boot todos os dias, se conectar com Deus, acessar o Kairos e entregar o seu propósito de servir pessoas nas mãos dele. Ele vai te conectar com pessoas certas, ele vai te desconectar daquilo que não faz sentido. Então, seja independente de Deus, ok? Atividade número 5. O nosso propósito é servir pessoas e podemos fazer isso de diversas maneiras. Comece a usar as habilidades que você possui em prol do reino. Deus não te deu habilidades para você usar em benefício próprio. Sempre uma árvore dá fruto para outros comerem. Então, as habilidades que você tem são tesouros, são talentos que Deus colocou nas suas mãos para você cumprir o seu propósito. As habilidades são talentos para você servir pessoas. Isso faz parte do propósito. E essas habilidades é para que você sirva em prol do reino de Deus. Então, faça campanhas de doação, influencie na área em que você domina. Se eu, Elis,
fiz letras, sou especialista em língua portuguesa, em produção de texto. Então, eu vou usar essa habilidade que Deus me deu de amar a escrita. Gente, quando eu preparo um texto e eu reviso um texto, que ele fica assim, gente, que eu vejo a fluidez desse texto, é como eu parir um filho. É um prazer que me dá, que eu me sinto assim, literalmente no céu. Eu me sinto realizada. É incrível isso. Quando eu termino eu preparo um texto, reviso e falo, uau, fluiu assim. Nossa, que forte. É como se eu tivesse parido um filho. Mas essa habilidade não é minha para eu gastar comigo mesma apenas. Essa habilidade que Deus me deu é um talento para eu servir pessoas em prol do reino. Por isso é que eu sou a doula dos livros. Por isso é que eu ajudo pessoas a escreverem as suas histórias. Você nem precisa escrever. Você só precisa extrair esse conteúdo, identificar e extrair essa mensagem que você quer propagar para o mundo, seja de habilidades suas, de experiências, de vivências, da sua história. E eu uso essa habilidade que Deus me deu para quê? Para ajudar as pessoas a identificar esses talentos, essas habilidades, extrair essa mensagem e enriquecer o mundo. Isso é servir com as suas habilidades em prol do reino. Lembra sempre, uma árvore, ela cresce, dá frutos para outros se alimentarem. Então, as suas habilidades não é para você ficar rico. Ah, sim, eu vou ficar rico. Mas com que propósito? Essas habilidades, esses talentos, é para você servir em prol do reino. Então, que você possa entender e nunca mais ter dúvidas em relação ao propósito. Essa aula que você teve aqui, com ela, é impossível você ter dúvida ainda em relação ao seu propósito. Lembra? O primeiro propósito é ter relacionamento com Deus. E o segundo é servir pessoas. E o propósito é uma rota. E nessa rota que eu traço, lembra sempre, ela é coletiva. O propósito é coletivo, porque tudo é em função do reino. O seu propósito aqui na Terra não é você ser bem-sucedido. Você já é bem-sucedido quando você foi chamado por Deus para entrar aqui. E eu vou deixar 3 versículos, os últimos, ou os versículos referentes ao propósito. Você anota aí, depois você vai meditar nesses versículos. Jeremias 1:5. Jeremias 1:5. Antes mesmo de te formar no ventre materno, eu te escolhi. Antes que viesses ao mundo, eu te separei, te designei para a missão de profeta para as nações. Lembra que o Pablo falou que missão é aqui na terra? Você veio com uma missão. E propósito é eterno? Porque o propósito você vai começar e outro vai continuar. Entende? Porque é do reino. Anota aí, Salmo 139, versículo 16. Salmos 139, versículo 16. Teus olhos viam meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Aqui você vai perceber que Deus sonhou com você e Deus te viu antes de te criar. Salmo 139, 16. E o terceiro versículo, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus foi chamar você para uma missão na terra com Ele. Certo? Então, Romanos 8, 28. Medite nesses versículos. E agora, eu vou te dizer,
eu vou esperar no final desse dia você mandando um vídeo no meu direct, me marcando o Pablo, mandando um post escrevendo: eu fiz uma loucura e caí para dentro do jogo da vida, porque eu quero traçar essa rota junto com vocês, porque eu quero ter um GPS, eu quero ter um instrutor aqui, ó, junto comigo. O Pablo já traçou essa rota por 4 vezes. Está no 5º ano do Piorando. Vocês acham que ele conhece essa rota ou não? Eu nunca vi, eu estou há 3 anos com o Pablo. Eu nunca vi tamanha entrega no Piorando como eu vi agora nesse ano. Só para você prosperar, tem uma plataforma de oportunidades. Um ótimo domingo para vocês, um excelente dia de desfrute. E no final do dia a gente vai comemorar que você caiu para dentro. Isso é uma decisão que você pode tomar. Beijo no coração, excelente, extraordinário dia para vocês de decisão. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada, foi maravilhoso estar com vocês nessas 48 chaves da sabedoria, prosperidade e riqueza.